Aleluia. Quantos estão com fome por mais de Deus? Mais uma vez é um grande privilégio para mim poder estar retornando a Belém do Pará. Eu tenho muito carinho e muito apreço pela tua cidade, pela tua terra, mas principalmente pela vida dos teus pastores. Quantos aqui amam a vida da pastora Maíra, do pastor Vitor? Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus para honrar a vida desse homem, dessa mulher de Deus? É uma alegria saber que a gente tem amigos e irmãos, amigos mais chegados do que irmãos, que estão construindo junto o evangelho do reino nas regiões do norte e no nordeste. E deixa eu falar uma coisa para você, e talvez se você não sabe disso, não tem problema, mas eu queria que você saísse desse lugar nessa noite com uma convicção. Você está fazendo parte de um momento histórico aonde o nordeste e o norte do Brasil estão sendo impactados e chacoalhados. Eu e você estamos tendo a oportunidade de fazer parte em algo no tempo e no espaço em que o Senhor está chacoalhando o norte e o nordeste do país. Se você voltar atrás e começar a estudar um pouquinho mais da história, você vai começar a entender o peso e a herança espiritual que você, que faz parte do norte do país, carrega, sendo esse lugar o berço do pentecostalismo na nossa nação. A gente vê o quanto que parte da essência daqueles que fazem parte dessa terra é uma essência que está enraizada na liberdade do mover e do operar do Espírito e dos seus dons. Por isso eu queria muito incentivar você a estudar a história, não apenas em caráter de entender aquilo que a história carrega, mas entendendo que fazer parte da história significa ter uma herança poderosa em Deus para fluir nas coisas específicas que Ele tem para uma região. Parte da tua identidade como alguém que é um nortista, como alguém que está aqui em Belém do Pará, é ser alguém que tem uma liberdade e que flui numa unção específica do poder do Espírito Santo nesse lugar. Então não aceite menos do que os milagres criativos do Senhor nessa cidade. Você está comigo aí? Mas eu e você estamos fazendo parte de um momento histórico. E precisamos começar a estar atentos a isso. Agora, não apenas estar atentos a fazer parte da história, mas estar atentos a como corresponder à vontade, o desejo e o coração de Deus naquilo que Ele está fazendo na história. É diferente quando nós somos apenas aqueles que estão como telespectadores presenciando o que está acontecendo e quando nós estamos como participantes do que Deus Ele quer fazer. Talvez você esteja sentado nessa cadeira hoje, você está aqui na conferência Céus Abertos e nós já queremos declarar mais uma vez céus abertos sobre esse lugar. Mas você pode tomar a decisão no teu coração e através da atitude do teu coração ser apenas alguém que está como um telespectador do que Deus está fazendo, ou de fato participar e ser alguém que está cooperando com o plano mestre do que Deus Ele está fazendo nessa igreja e em Belém do Pará. Eu e você fazemos parte da história. Você está comigo aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando você teve o teu novo nascimento, quando você declarou que Cristo Jesus era o Senhor e Salvador da tua vida, e deixa eu só esclarecer mais uma vez para você, Jesus não precisava que você reconhecesse Ele como o Senhor e Salvador, você que precisava de Jesus como o Senhor e Salvador na tua vida. Mas quando você tomou essa decisão pelo novo nascimento, você não fez isso de uma maneira leviana para apenas fazer parte da estrutura de um ministério institucional como igreja. Eu vou repetir. Quando você tomou a decisão de dizer, Cristo, eu preciso de ti, eu tenho andado em pecado no mundo falido, eu preciso sair das amarras do inferno, eu preciso de uma vida agora diante do teu altar, o Senhor é o Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, a tua declaração e decisão não foi para fazer parte de quatro paredes de uma instituição, mas a tua declaração e decisão te levou a começar a entender o processo da fonte da vida, que te leva a entender que você é um cidadão do reino de Deus. Quando você morreu para a tua carne, você nasceu para o Espírito, você agora acabou de dar boas-vindas à verdadeira identidade do que Deus te criou para ser. Diga assim para o teu irmão, você é um cidadão do reino de Deus. Agora, se somos um cidadão do reino de Deus, precisamos começar a entender algumas características acerca da identidade que Deus deu para os seus filhos. Sabe, eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses, Débora, muito agitada.
E a minha esposa está grávida agora de 37 semanas do nosso segundo filho, Domênico. Ora aí, porque pode nascer a qualquer momento. O telefone toca aqui, entrar no avião e vamos embora. Mas a Débora começou com algumas situações há pouco tempo atrás que o Senhor me levou a refletir acerca de algumas coisas. Nós começamos a nos deparar com as situações enquanto ela estava brincando em casa. Se ela tomava um susto ou alguma coisa acontecia, a Débora virava e dizia: papai, mamãe, eu estou com medo. E eu comecei a pensar na reação que eu, como pai dela, deveria ter diante da declaração dela de dizer: papai, eu estou com medo. Em uma dessas vezes eu fui parado pelo Espírito Santo, enquanto a Débora tinha declarado do meu lado: papai, eu estou com medo. O Espírito Santo falou assim: para um pouco, não diga nada ainda, apenas lembre-se das minhas palavras para o meu filho Josué. Josué, você é forte e corajoso. Então eu comecei a pensar e falei: Deus, é verdade, eu lembro do que o Senhor disse. E na verdade essa é uma pregação que é até muito clichê e corriqueira na igreja, onde a gente fica falando o tempo inteiro: você é forte, você é corajoso, seja forte e seja corajoso. E o Senhor falou: não, é verdade, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O problema é que vocês não estão ensinando a ser forte e corajoso, mas a ter coragem. Enquanto que coragem nunca foi uma ferramenta dada a um povo, mas foi parte da identidade que eu criei o povo para ser. Existe uma grande diferença entre você ter a coragem na tua vida para você ser alguém que assume a postura e a identidade da força e da coragem que Deus te deu. Perceba uma coisa: todas as vezes que Deus diz seja, Ele não está confiando uma ferramenta, mas Ele está declarando acerca da tua identidade. Quando eu declaro para uma criança: seja forte e corajosa, tem algo que está acontecendo no sistema de valores dela, que vai criar alicerces que se perpetuam para o resto da vida dela. Eu poderia virar para Débora e poderia dizer para ela: Débora, para com isso, você é muito medrosa. E dizer para ela, na verdade, que ela é muito medrosa é declarar sobre a identidade da minha filha, de que ela está alicerçada no medo. Mas o que o Senhor está dizendo é: seja forte e corajosa, porque força, coragem e ousadia é parte de quem você é. Eu quero dizer para você que está sentado nessa cadeira, meu irmão, que parte da sua identidade é ser forte e corajoso. Mas carregar uma identidade de ser forte, de ser corajoso, carrega consigo também o peso e uma responsabilidade de corresponder às demandas do reino de Deus. Romanos capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer que com grande expectativa a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos já ouviram isso aqui nas Escrituras Sagradas? A pergunta que fica muitas vezes é: o que significa a natureza aguardar pela manifestação dos filhos? Eu me pego pensando muitas vezes: o que nós estamos fazendo diante do cenário que nós temos vivido como igreja e como evangelho no Brasil? Temos visto cada vez mais a curva de crescimento do IBGE, o número demográfico de evangélicos crescer cada vez mais. E o projeto, ou melhor, a visão, o projeto para 2030 é que esse número venha a ultrapassar a casa dos 50%. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego pensando com preocupação acerca desse número. Porque se formos filtrar de fato esse número e tentar discernir entre quem são discípulos e filhos de Deus e quem são meramente os igrejeiros, a gente vai ver que esse número vai começar a cair. Como que nós temos definido o evangelho na nossa vida? Como que de fato a igreja brasileira, e nós como igreja hoje, eu quero levar você a pensar nisso, temos vivido de fato o evangelho? Será que temos vivido o evangelho de maneira fragmentada? Ou será que de fato temos vivido a plenitude do evangelho do reino de Deus? E por que eu estou falando isso para você? Porque viver a plenitude do evangelho do reino significa viver a identidade do reino que foi declarada por meio de um Pai Celestial sobre a minha vida e a tua vida. E parte dessa identidade é uma identidade de coragem, é uma identidade de ousadia, que nos leva a participar daquilo que Deus está fazendo. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus está fazendo algo novo. Olha para o outro teu irmão e diga assim para ele: você vai ficar de fora disso? Você vai ficar de fora daquilo que Deus está fazendo? Se não vai ficar de fora, é necessário que você venha começar a entender algumas atitudes e responsabilidades que eu e você temos. Nós temos a responsabilidade de começar a assumir a identidade que Deus nos deu. E uma das coisas que mais tem atrapalhado assumir a identidade que Deus nos deu é um pecado perigosíssimo,
que muitas vezes nós não tratamos como pecado, ou não entendemos como pecado, mas o nome dele se chama omissão. Se você está anotando, anota isso que eu quero falar para você. Eu quero trazer para você rapidamente 2 definições acerca da omissão. A primeira delas, a omissão é o ato ou o efeito de não mencionar algo ou alguém, ou de deixar de dizer, escrever ou fazer a vontade de Deus. A omissão, ela é o efeito de não mencionar, de deixar de dizer, de escrever e de fazer a vontade de Deus. Mas o que também é a omissão? A omissão é o ato e o efeito de deixar de lado, desprezar, diga comigo, desprezo. De esquecer, diga comigo, esquecimento. A identidade que Deus nos deu. Hudson Taylor dizia a seguinte frase: a maior falha que podemos cometer é a falha de omitir, de não ir, de não fazer o que Deus nos chamou a viver. Tem filhos prontos para corresponder em obediência radical ao Senhor aqui nesse lugar, sim ou não? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Enquanto eu orava por essa noite de hoje, o Senhor me livrou essa palavra do livro de Neemias. E na verdade, se você for olhar na história, no estudo teológico, o livro de Esdras e o livro de Neemias é um livro só. A narrativa profética está entre Esdras e Neemias, e você vai ver 3 personagens proeminentes e principais nessa narrativa. Um deles sendo Zorobabel, o outro deles Esdras e o outro Neemias. E esses 3 estão compartilhando daquilo que é o projeto que está no coração de Deus para um novo tempo que está surgindo. Preste bem atenção, eu quero falar isso para você hoje, Link Church. Que da mesma maneira que Isaías 43 declara: ei, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Existe uma coisa nova que Deus está fazendo dentro dessa igreja e que está prestes a florescer por toda Belém do Pará. Mas diante dessa coisa nova que Deus está fazendo, Deus está dizendo: aonde estão os filhos ousados, dispostos e prontos a cooperar, que vão estar comigo na reconstrução ou na construção do novo alicerce daquilo que eu quero fazer. É por isso que eu quero que você venha comigo para Neemias. Porque Neemias é esse homem de Deus que na história carregou uma missão importante de reerguer os muros da cidade santa de Jerusalém. Abra comigo Neemias capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Jerusalém tinha sido sitiada, Jerusalém tinha sido invadida pela Babilônia, o templo havia sido saqueado, o templo havia sido destruído, os muros foram destruídos, e muitos daqueles que eram o povo de Deus, levados em cativeiro agora, para estar ali na Pérsia. Enquanto eles estão naquele lugar e eles estão clamando a Deus, eles recebem então, Ananias, Neemias, um deles, recebe então uma direção, recebe então uma carta de notícia. Neemias, aqueles que sobram na província, aqueles que estão lá naquele lugar, sofrem porque os muros da cidade vieram ao chão. Muitas vezes eu e você precisamos começar a entender e observar quais são os muros que têm caído na nossa geração. Porque a verdade é que nós vivemos diante do evangelho do reino, na oportunidade do avanço da conquista territorial, daquilo que Deus ele está fazendo. Este mundo pertence a nós, se você não se lembra disso. Este mundo foi dado a nós pelo Senhor, para que nós viéssemos então, como embaixadores do reino, ser a sua representação, para então expandir o reino aqui nessa terra. E nós vemos tantas coisas que vão avançando, nós vemos tantas coisas que vão tomando proporção, e a guerra territorial vai aumentando.
Existem alicerces hoje que foram derrubados, que são alicerces da palavra de Deus, que hoje contam com a manifestação da tua vida e da minha vida, para que nós venhamos nos posicionar e levantar esses alicerces nos lugares aonde nós estamos. Neemias está recebendo essa notícia, os muros caíram, e Neemias tem uma resposta à queda dos muros. Agora, o que esses muros representam para Neemias e para aquele povo? Diga assim comigo: cultura. A cultura que está caindo é a cultura de Deus. A cultura que está caindo é a cultura do povo de Deus. A cultura que acabou de ser atacada, a cultura que acabou de vir abaixo, é a cultura que defende, que guarda, que traz resguardo sobre anos e mais anos de tradições, de princípios e de valores daquilo que Deus havia deixado. São memoriais que foram construídos diante das histórias, dos testemunhos da fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Neemias, ele está ouvindo aquilo e ele está tendo uma resposta no seu coração. Abra comigo no versículo 4 ao versículo 9. Se você achou aí Neemias 1, 4 a 9, diga comigo: achei. Quando ouvi essas coisas, Neemias está dizendo, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Diga comigo: lamento. Neemias, ele está lamentando. Neemias, ele está colocando para fora aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Entenda uma coisa: o fato de Neemias estar chorando, o fato de Neemias estar sentindo em suas emoções, o fato de Neemias estar jejuando e orando, não é apenas uma resposta emotiva à notícia que ele está recebendo. Pelo contrário, existe poder na lamentação de um povo. Existe algo mais profundo na lamentação de um povo. Existe algo que está vindo à tona na lamentação de Neemias, que expõe um coração que está convicto do lugar da onde vem, aquilo que está fazendo e para onde vai. O Deus a quem ele pertence, o Deus que o resgatou, o Deus que resgatou o seu povo, e agora a sua missão de amar o seu Deus e ter zelo pelos projetos daquele a quem ele ama. Neemias, ele está lamentando. Preste atenção, o lamento no coração de Neemias vai representar duas coisas. A primeira delas, o lamento do coração de Neemias vai representar um senso de pertencimento. Neemias, por pertencer a este reino, Neemias, por pertencer ao reino do seu Deus, ele entende que ele tem parte. E se ele entende que ele tem parte, os muros serem destruídos não dizem respeito aos muros de Deus, mas também aos muros de Neemias. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O evangelho do reino que eu e você cremos, o evangelho do reino pelo qual eu e você vivemos, é o evangelho do reino que foi nos dado como herança. Portanto, é o evangelho do reino que é nosso também. E por que é importante começar a entender isso? Porque a missão e a responsabilidade de ser vetor de cultura e defensor da cultura do reino de Deus cabe a mim, cabe a você, por meio do Espírito Santo de Deus. Enquanto você está no teu trabalho, enquanto você está na tua casa, enquanto você está nas esquinas do teu bairro, a missão de ser o transmissor da cultura do reino de Deus cabe a mim e cabe a você. Aqui dentro dessa igreja, a missão de ser o vetor, aquele que transfere a cultura do reino de Deus, o defensor da cultura do reino de Deus e dessa casa, cabe a mim e cabe a você. Quem está comigo? Quem está entendendo isso nessa noite? Neemias, ele está colocando para fora aquilo que é o lamento do seu coração. Deus, eu lamento, pois eu pertenço. E o lamento começa a gerar nele o senso da responsabilidade. Se eu pertenço ao reino do meu pai, se eu entendo que eu pertenço a esse reino, se eu entendo que Deus é o meu pai, eu entendo que estas coisas são minhas também. E uma urgência no coração de Neemias agora começa a ficar proeminente. A urgência no coração de Neemias, ela começa a vir à tona. Deixa eu te falar uma coisa, existe algo que a igreja batalha todos os dias, que é a síndrome da letargia. Existe uma coisa que uma geração precisa batalhar todos os dias, que se chama preguiça.
Só que letargia e preguiça nada mais são do que um espírito de apatia que tenta neutralizar eu e você na cadeira dessa igreja. Deixa eu te falar uma coisa, a falta do entendimento e da convicção da tua identidade, do lugar de onde você pertence, do Deus a quem você serve, do Deus a quem você chama de Pai, vai te fazer achar que você está sentado nessa cadeira porque você apenas tomou o passo por uma religião. A pior coisa que você pode aceitar na tua vida é que alguém venha e diga para você: eu vejo que você é uma pessoa religiosa. Quem aí já ouviu isso? Não, porque eu preciso me espiritualizar mais. Meu irmão, você não precisa espiritualizar, você precisa morrer para a tua carne para viver para a glória de Deus. Quando começa muito um papo, que é um papo de, porque é uma pessoa religiosa, é uma pessoa fervorosa, você não entendeu nada. O reino de Deus não tem a ver com uma religião, porque aquele que domina uma religião é um ídolo esculpido por mãos humanas, e Deus não é ídolo. Deus é o único que pode ver, que pode ouvir, que pode falar e que pode sentir. Você já parou para pensar que apenas Yahvé é aquele que é chamado de Pai? Esse é o meu e é o teu Pai. Só que é necessário com que eu venha despertar, com que eu venha me colocar de pé e entender que a cadeira da igreja não pode ser uma zona de conforto para o meu crescimento espiritual. Eu preciso começar a entender que a decisão que eu tomei não é uma decisão que me limita nas quatro paredes desse lugar, mas é uma decisão que me move a lamentar frente àquilo que são as atrocidades e os absurdos, e me movem para declarar o reino e as palavras do reino que trazem transformação nos lugares aonde eu estou. Uma igreja que é viva é uma igreja que de dentro para fora transforma aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você está comigo nessa noite, Link Church? Tem filhos de Deus nesse lugar, sim ou não? Tem pessoas convictas do evangelho do reino, sim ou não? Se tem pessoas convictas, dê um aleluia no lugar onde você está, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que para aquilo que Deus está fazendo, Deus está despertando corações. Mas muito do despertar do coração vai depender também do quanto que o coração vai aceitar ser despertado. A decisão da transformação dessa noite, eu estou falando dessa noite do agora. A decisão da transformação dessa noite vai depender de você. O quanto que você está disposto a abrir o teu coração e dizer: Deus, hoje eu tomo a decisão pela transformação. Desperta o meu coração. Neemias, ele está deixando vir à tona. Neemias, ele está deixando vir para fora. Neemias, ele está deixando se exaltar no coração dele a convicção de que ele é filho e de que ele tem parte. Ei, você tem parte com aquilo que Deus está fazendo em Belém do Pará, sim ou não? Porque Deus está te convidando a reconstruir os muros desse lugar. Deus está te convidando a reconstruir os muros de uma cultura. Deus está te convidando a fazer parte de fato do plano mestre daquilo que Ele quer fazer. Preste atenção na palavra Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Diga comigo, herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha o que ele está dizendo: você não participa apenas daquilo que são os dias de vitória, mas você participa daquilo que são os dias de lamento. Aquele de fato que se diz herdeiro, aquele que de fato se diz co-participante, co-herdeiro com Cristo, é aquele que está nos dias bons, mas também está de pé nos dias maus. Faz sentido isso aqui? Está falando com alguém essa palavra hoje? Deus está nos levando a reconstruir os muros. E em primeiro lugar, se você está anotando, anota isso. É necessário com que eu e você venhamos ter a nossa postura alinhada com a expectativa de Deus. É necessário que a minha postura e a tua postura sejam como a postura de Neemias. Uma postura que é coerente ao chamado das Escrituras e ao chamado da identidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: postura não significa você entrar aqui na igreja e você saber gritar aleluia na hora que você tem que gritar aleluia. Postura não é você saber bater palma depois que a música da adoração ela acaba. Postura não é você saber orar em línguas na hora que você precisa orar em línguas quando você está aqui. Postura é você viver de fato o plano e a convicção da identidade que Deus te deu.
Postura é quando você não está nesse lugar, mas você está sozinho na rua, e quando ninguém te vê, você é alguém que está queimando por evangelizar o próximo que você está vendo na esquina. A postura coerente ao chamado. Ei, lembre-se de onde Neemias está. Neemias está no meio do palácio de Artaxerxes. Neemias é copeiro de Artaxerxes. Neemias não está com sua galera. Neemias não está com seu povo no meio da igreja. Neemias está sozinho como copeiro de Artaxerxes, no meio de um ambiente onde as circunstâncias não estão tão favoráveis assim. E Neemias está lamentando. Neemias está vivendo a sua identidade, está vivendo a coerência do chamado que Deus tem para ele. Faz sentido isso? Ali esteja coerente com a identidade e o chamado que Deus deu para você. Agora, observe comigo o versículo 6 e o versículo 7. Olha só o que Neemias está dizendo, versículos 6 e 7. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Como assim, Neemias? Neemias está com o seu coração alinhado, recebendo a notícia, e diante do seu lamento, Neemias agora está olhando para o que está acontecendo e ele está dizendo: Deus nos perdoa. Diga assim comigo: liderança. Um líder lidera em vulnerabilidade. Ele não apenas lidera em vulnerabilidade, mas ele sempre carrega o seu coração em intercessão pela sua vida e pelo seu povo. Sabe, desde que eu voltei para Recife com a minha esposa, uma oração, uma intercessão que não sai da minha boca todos os dias é: Deus, perdoa os meus pecados e os pecados de Recife. Perdoa os meus pecados e os pecados de Pernambuco. Perdoa os meus pecados e os pecados do Nordeste. Mas por que, pastor, você vai orar e interceder por um pecado que nem é seu? Você vai interceder pelo pecado do seu povo? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus é tomado com esforço. Se não vai ter alguém que vai orar, vai interceder e vai clamar, deixa que eu vou fazer isso sozinho, porque isso é o senso de urgência latente no coração, gerando um encargo. Eu e você como igreja precisamos gerar um encargo tão grande que mesmo que ninguém ore, nós vamos orar sozinhos, carregando todo um povo nas nossas costas. Deus está confiando um povo na minha vida e na tua vida. Deus está confiando uma região para uma igreja. Deus está confiando o Nordeste. Deus está confiando o Norte. Deus está confiando o Pará para essa igreja. Cabe a mim e a você nos posicionarmos em intercessão por um povo. A responsabilidade do Brasil cabe a mim e a você. A responsabilidade, vou repetir, a responsabilidade de avançar e tomar o território brasileiro é minha e é tua. Mesmo que o povo não venha orar, nós vamos orar. Mesmo que o povo não queira interceder, nós vamos interceder. Mesmo que um povo não queira jejuar, nós vamos jejuar. Eu não sei você, meu irmão, mas eu nunca vou permitir com que a falta de fé de um homem venha matar a fé que eu tenho no meu Deus. Eu e você precisamos gerar um fogo, uma paixão, um queimor, uma convicção tão grande de Cristo Jesus na nossa vida, que as palavras de maledicência, as palavras de preguiça de alguém nunca vão conseguir apagar o fogo e a chama que estão dentro do meu e do teu coração. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu estou começando a ficar com frio aqui. Glórias a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando isso para você hoje porque eu creio que existe um wake-up call na minha vida e na tua vida nessa noite. Eu acredito que existe um alarme tocando na cabeceira do Espírito, da minha e da tua vida, dizendo: aonde estão os Esdras? Aonde estão os Zorobabéis? Aonde estão os Neemias? Os últimos 20 anos, a igreja foi se perdendo, o povo foi se entregando, a ideologia foi aumentando, mas onde estão aqueles que de fato dizem: ei, esse é o reino do meu Deus, eu avançarei, eu me posicionarei, eu acredito no sobrenatural que flui do reino de Deus. Às vezes o que está faltando nessa geração é fibra. Sabe o que está faltando nessa geração? E eu vou começar a falar agora pelo Nordeste e o Norte do país. Sabe o que falta no nosso povo? É a gente começar a comer um pouco mais de tacacá espiritual. É comer um pouco mais de cuscuz espiritual.
Largar de ser uma geração de McDonald's no espírito, que só quer as coisas fáceis, só quer as coisas de bandeja, só quer as coisas que não requer esforço. Sair de uma zona de conforto. Que mané ficar no colinho do papai, meu irmão? Deus está levantando uma geração de filhos que tem prazer nele para poder avançar e tomar parte das coisas do reino. Sabe qual é o problema? Ficou muito fácil viver o evangelho no Brasil. Ficou muito fácil viver o evangelho no Brasil. Quando a geração que veio já pagou o preço em suor, lágrimas e jejum. E agora a gente experimenta desses céus abertos. E muitas vezes somos levianos em entrar na igreja, com os céus rasgados, e ainda querer dizer se o louvor foi bom ou não foi bom naquele dia. A gente começou a ficar tão preguiçoso, tão mimado por ter as coisas tão fáceis, que hoje em dia a gente entra na casa de Deus e a gente fala assim: nossa, mas o louvor hoje não foi bom. Que bom que você não achou bom, não era para você, era para Deus. Nossa, mas os voluntários não me serviram direito. Eles estão aqui para servir a Deus, não para servir você. Está na hora de se levantar uma geração que tem fibra. Eu comecei a ouvir umas coisas, sabe, na nossa igreja lá em Recife. Não, porque pastor, uma vez chegou uma pessoa que está lá na equipe de voluntário e falou assim: pastor, porque eu preciso entender, as pessoas estão me cobrando demais, eu trabalho no mercado de trabalho, como eu estou no mercado de trabalho, eu não consigo dispor tanto do meu tempo assim. Cuidado para Deus ele não tomar o teu mercado de trabalho, que está fazendo dele o teu Deus. Você está começando a colocar demais o mercado de trabalho acima de todas as coisas, que agora o mercado de trabalho se tornou o teu Deus. Então vou te falar uma coisa: Deus não vai permitir permanecer na tua vida as coisas que roubam o lugar dele do teu coração. Aonde que está a geração de fibra, que tinha orgulho e prazer de varar madrugadas e madrugadas em vigília, e no outro dia 6 horas da manhã ter que levantar para trabalhar, e levantava alegre, levantava feliz, se levantava posicionado, e o primeiro que passava na frente era rajada de fogo e glória. Eu creio que o Senhor está acabando com um tempo de preguiça na nossa nação. Neemias ele está lamentando, está dizendo: Deus, eu estou te pedindo perdão pelos meus pecados e pelo pecado do meu povo. Deus, eu estou intercedendo pela minha nação. Eu estou lamentando, Deus, por favor, faz alguma coisa na nossa nação. Deus, nos dá favor. Deus, nos dá intervenção miraculosa. Nós queremos ver os muros da cidade santa serem reerguidos. Nós queremos ver o templo sendo reerguido, porque nós temos saudade, fome, nós temos desespero pela presença manifesta que repousava sobre a Arca da Aliança. Neemias ele está se posicionando. Neemias ele está assumindo a postura que ele deveria assumir. Agora, sabe que é um detalhe interessante? Como eu falei para você, Neemias, ele é o copeiro. Ele é o copeiro daquele palácio. O que significa ser o copeiro daquele palácio naquele tempo? Ser alguém que carregava a influência. Ser alguém que estava lado a lado do rei, fazendo aquilo que eram os serviços do rei. Sabe, muitas vezes Deus envia a mim e a você como copeiros em certos ambientes. E nós precisamos estar atentos às oportunidades e as portas que o Senhor está abrindo e nos confiando para que nós venhamos avançar com o reino de Deus. Olha onde Neemias está posicionado quando ele recebe a notícia de que os muros tinham caído. O lamento de Neemias não é: Deus, por que eu estou aqui no meio desse palácio? Deus, por que tu permitiu eu estar aqui no meio desse trabalho? Neemias ele não está colocando o corpo mole, ele não está dizendo: ai Deus, por que o Senhor me colocou no meio dessa multinacional tão hostil? Ai Deus, por que o Senhor me colocou para trabalhar aqui? Sabe, dentro desse órgão público, onde todo mundo só fala ideologias. Cuidado para você não reclamar das oportunidades que Deus te deu de ser a obra de Deus na vida de alguém. Neemias ele está dizendo: Deus, aonde eu estou posicionado, eu vou lamentar, assumir a minha identidade e eu vou avançar com a obra do reino aqui dentro. Às vezes a gente está sendo mais rápido em dizer que os ambientes onde nós estamos são ambientes hostis do que começar a tomar posse da palavra, tomar posse da identidade e deixar com que Deus se mova através da nossa vida para poder transformar aquele lugar onde a gente está. Cabe a mim e a você, meu irmão. Cabe a mim e a você.
como que nós temos assumido a postura que Deus tem nos dado. Você está comigo? Diga um aleluia bem alto. Deixa eu te falar uma coisa. Em meio a tempos difíceis e circunstâncias difíceis, você vai poder assumir duas posturas. Ou a postura de alguém que tem medo e se retrai, ou a postura de alguém que de fato avança e assume a identidade de ser alguém que caminha por ousadia. John Maxwell vai dizer a seguinte frase: o medo vai te paralisar, mas escolher pela fé, a fé vai te capacitar. O medo te desanima, mas a fé, ela te encoraja. O medo te leva a desistir, mas a fé te leva à perseverança. Olhe para alguém e diga assim: assuma a tua postura de fé. Eu entro no segundo ponto da minha mensagem hoje. Que no meio desse processo de reconstruir os muros da cultura que Deus está levando eu e você a participar, uma coisa é certa, diga assim comigo: uma coisa eu estou convicto: haverá resistência, e muita resistência. Deus nunca prometeu, ou melhor, Jesus nunca prometeu tempos fáceis, porque tempos fáceis amordaçam um povo. Tempos fáceis neutralizam um exército. Pense comigo, o que é a demanda de um exército, se não a guerra? O que é a demanda de um exército, se não a batalha? O que seria de um soldado sem a guerra? Não passaria de um preguiçoso de trás de uma mesa de um gabinete oficial. A resistência, ela vem para testar a minha e a tua fé. A resistência, ela vem para levar eu e você a depender do milagre. A resistência, ela vem para testar a razão, para fazer com que eu e você venhamos quebrar a barreira da razão e depender daquilo que é a intervenção miraculosa que vem por meio da fé. Sabe, eu vinha lendo um livro acerca dos 2000 anos do cristianismo carismático e me deparei com o movimento dos monastérios, um movimento que tanto experimentou de um fluir sobrenatural. E um desses monges do movimento de monastério, chamado Bento da Núrcia, era alguém que sempre dava espaço para que o Espírito Santo se movesse no meio daquele lugar. Até que um belo dia, um jovem que estava trabalhando na reconstrução de algumas paredes, pintando algumas paredes, ele caiu de um andaime e morreu. E a atitude de Bento da Núrcia foi: traz o corpo desse menino urgente para dentro aqui do escritório. E os relatos dos testemunhos vão dizer que Bento da Núrcia fica por horas e horas e horas e horas e horas orando, até que esse menino, ele ressuscita pelo poder de Deus. Mas sabe o que mais me impactou? É que Bento da Núrcia ficou por horas e horas e horas e horas e horas orando. Quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus sobrenatural? Quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus que opera milagres até os dias de hoje? Agora a terceira pergunta é: se nós cremos que o nosso Deus é sobrenatural, se nós cremos que o nosso Deus opera milagres até os dias de hoje, se nós cremos que uma palavra do nosso Deus é suficiente para acabar com toda a patifaria que nós estamos vendo, por que nós estamos fazendo orações de 30 segundos clamando pela glória? Às vezes, Deus não opera na hora, porque Ele quer ver até onde vai a tua fé e a tua resiliência, que fura a barreira da razão e recebe a intervenção miraculosa. A resistência vem para testar a minha e a tua fé. Deixa eu falar uma coisa para você, que isso aqui é esperança. A palavra vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós estamos vivendo o avanço do reino de um lugar de vitória para vitória, porque Cristo Jesus, Ele já venceu na cruz do Calvário. Ele desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus e prometeu que viria para a plenitude do estabelecer do seu reino. Ou seja, nós já estamos de vitória para vitória. Ou seja, meu irmão, mesmo que exista dificuldade, a vitória é garantida. Se a vitória é garantida, por que então a resistência? Para que você não venha entregar o teu coração, a tua própria razão e o teu próprio entendimento, mas para que você se mantenha fiel à palavra de Deus. Talvez você está aqui hoje e faz tempo que você não vê uma palavra profética se concretizando na tua vida. Talvez você está sentado nessa cadeira hoje
e você está passando por alguma dificuldade, por alguma resistência, deixa eu te falar uma coisa: no mundo espiritual, a vitória já é uma realidade. A pergunta é, o quanto que você está disposto a orar, e orar, e orar, e jejuar, para que a barreira da razão da tua mentalidade seja quebrada, e a intervenção divina venha em teu favor. Você está entendendo o que eu estou falando para você, meu irmão? Uma geração que não caminha por aquilo que sente, mas uma geração que está convicta na palavra que já foi declarada. E uma palavra que está convicta, uma geração que está convicta na palavra que já foi declarada, é uma geração que avança contra a sua própria razão. Olha o que o texto está dizendo, capítulo 2 de Neemias, abre lá comigo, versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Sabe o que Neemias está fazendo? Neemias está preferindo comunicar a visão àqueles a quem ele prefere comunicar, do que abraçar as vozes de resistência e permitir com que um povo esteja estagnado. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós damos ouvidos às vozes que vêm como distração e que interrompem o processo da intervenção miraculosa. Neemias, ele não está nem aí para aquilo que está sendo falado, apesar da resistência está se levantando contra ele. Neemias, ele está com seu foco na visão. Diga comigo, visão. Ele está casado com a visão, mas por que ele está casado com a visão? Pela certeza que ele tem no Deus em quem ele confia. Porque ele sabe que a visão o lidera à intervenção miraculosa de um Deus que é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Você pode estar hoje encarando uma situação na tua vida que seja uma circunstância não tão positiva assim, mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: apenas creia e dê ouvidos à palavra de Deus, porque a intervenção miraculosa ela vai vir. A intervenção miraculosa ela vai entrar. O Senhor ele vai operar, desde que você não venha se render para a tua razão, desde que você não venha se render para as vozes da tua mente, desde que você não venha se render às vozes que entram como distração. Eu creio numa Belém do Pará completamente transformada. Eu creio no Nordeste completamente transformado. Eu creio na minha região e na tua região, o Norte e o Nordeste completamente transformados, prontos para viver a chuva, o derramar do Senhor sobre essa nação, meu irmão. Mas vai ser necessário com que nós venhamos assumir postura. Porque antes de um grande derramar, é necessário que um povo seja aprovado pelo fogo. É necessário que um povo se posicione diante da identidade e da convicção da palavra, do que Deus já confiou, para que então ele venha desfrutar dos dias de glória. Você está comigo, sim ou não? Neemias, ele está sendo intencional em transmitir a visão, em permitir com que aquele lamento que está trazendo à tona o seu senso de urgência, que está trazendo à tona a sua convicção, a sua responsabilidade, trazendo à tona a sua propriedade pelo reino, venha começar a impactar aqueles a quem precisam ser impactados. E Neemias começa a levantar discípulos e outros líderes para que venham construir os muros. Deixa eu te falar uma coisa: um exército não caminha corrompido, um exército caminha coeso, e o reino de Deus não se constrói sozinho. O reino de Deus, as coisas de Deus não se constrói sozinhos. É por isso que o Senhor está levantando uma geração e não um só homem. É por isso que aquilo que Deus quer fazer, a unção que Deus quer derramar, não pertence a uma pessoa, pertence a uma geração. É por isso que quando o Senhor está prestes a derramar o que Ele quer derramar, quando o Senhor Ele quer derramar a sua glória, Ele está derramando sobre uma geração. Ele não está em busca de apenas um só coração, Ele está em busca dos corações que estão famintos pelo derramar da sua glória. Tem corações famintos pelo derramar da glória de Deus nessa noite, meu irmão? Versículo 1 do capítulo 4 de Neemias. Olha o que a palavra está dizendo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, Neemias está dizendo, ele ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão dizendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. Questionamentos e mais questionamentos.
Mas olha só o que a palavra está dizendo no versículo 6, que nesse meio tempo, Neemias, mesmo diante de todas aquelas dúvidas e questionamentos, ele se continua de pé, reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, ele chega a metade da altura numa construção acelerada. Por quê? Porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: esforça-te. Sabe o que o povo está fazendo? O povo está trabalhando. Sabe o que o povo está fazendo? O povo está cumprindo fiel com aquilo que Deus está os convocando a viver. Sabe o que o povo não está fazendo? O povo não está dando ouvidos à fofoca. Sabe o que o povo não está fazendo? O povo não está permitindo com que os questionamentos venham arrefecer a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa, fofoca vai existir, questionamento vai existir, resistência vai existir, mas se você estiver com os teus olhos na visão, se você estiver com o teu coração na palavra, o Senhor vai acelerar o processo da reconstrução, meu irmão. Sabe o que a gente precisa parar de fazer no Brasil? Parar de ficar fofocando acerca daquilo que não vale a pena e começar a trabalhar um trabalho que já deveria ter começado. Sabe o que falta a gente fazer na igreja do Brasil? É parar de perder tempo, dando ouvidos e dando olhares àquilo que o mundo oferece e começar a focar no trabalho de estabelecer a palavra de Deus onde ela deve ser estabelecida. Enquanto a gente fica muito preocupado em querer fazer a moda disso, a moda daquilo, aquilo que a moda traz, aquilo que a moda vem, a moda que vem da Europa, a moda que vem dos Estados Unidos, a moda que vem da Ásia, porque a moda é isso, e agora? A gente vai tocar assim, vai tocar assado, e agora? A adoração vai para lá ou vem para cá? E agora isso, e agora aquilo? Deus já deu uma palavra, seja fiel em cumprir, trabalhar e construir a palavra que Deus já deu. Neemias, ele está focado em construir os muros. O foco de Neemias não está nas vozes paralelas. O foco de Neemias está na voz e na palavra do Senhor. Você está comigo, sim ou não? No avanço da visão, permaneça fiel à palavra de Deus. Não dê ouvidos aos ruídos. Creia na soberania do Senhor e se dedique ao trabalho. E por fim, destaque a bandeira da palavra de Deus. A terceira coisa mais importante, depois que os muros estão reconstruídos, Neemias então, ele vem, e junto com o povo, ele manda que se traga o livro da palavra de Deus. Neemias capítulo 8, abre lá comigo, versículo 1 ao versículo 6. Neemias 8, versículo 1 ao versículo 6. Você achou? Diga comigo, achei. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Versículo 3. Ele então a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Sabe, alguns anos atrás, eu acompanhei uma família, um pai, uma mãe, 3 filhos. O pai já era um senhor de idade, já tinha cerca dos seus 80 e poucos anos, 83, 84 anos. Isso era um tempo de pandemia, e ele tinha perdido um dos seus filhos. Não era uma família cristã, não era uma família de discípulos, não era uma família que já havia declarado o Senhor como o Senhor e Salvador, mas era uma família que nós acompanhávamos e evangelizávamos, estávamos ali sempre tentando entrar com o evangelho do reino para trazer transformação e salvação. Eu lembro que um dos filhos desse senhor morreu, nós corremos, fizemos todo o processo, ajudamos com o velório, e depois do velório, depois de fazer toda a parte do enterro, toda a cremação, ficamos uma semana visitando essa família todos os dias, para falar sobre o evangelho do reino e sobre o testemunho de Cristo Jesus. Esse senhor, ele já tinha tido envolvimento com várias coisas.
desde catolicismo, a espiritismo, a budismo, a umbanda, a candomblé, diversas coisas. Muitas vezes ligava para a casa dele aqueles adventistas do sétimo dia, tentando falar com ele no telefone, trazer a ideologia deles no telefone para ele. Eu lembro que naquela semana, de maneira muito intencional, eu vinha falando com ele sobre o testemunho de Cristo, sobre a palavra, sobre a Bíblia. Eu levava a Bíblia, ele pedia uma pizza, a gente sentava na casa dele, eu ficava lá abrindo a Bíblia, explicando e falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus. Até que teve um dia que a gente sentado naquela mesa, ele parou com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu recebo na minha casa ligação de adventistas, eu já visitei diversos tipos de religiões, eu já tive em terreiros, eu já fui para vários lugares, mas tem uma coisa que está acontecendo durante essa semana, e toda vez que você vem aqui e você abre a Bíblia na minha frente, você começa a ler a Bíblia, tem alguma coisa que acontece em mim que eu nunca senti em nenhum outro lugar. Ele disse a seguinte frase: toda vez que você abre a Bíblia e você usa as palavras Evangelho do Reino de Cristo Jesus, eu começo a sentir como se eu estivesse vivo novamente. Eu estou no meio do meu luto, eu acabei de perder um filho, mas toda vez que você abre esse livro e você fala a palavra Evangelho do Reino de Cristo Jesus, é como se eu estivesse vivo novamente. Naquela noite aquele homem aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Mas existe algo que é o poder da palavra de Deus sendo declarada sobre uma vida e sobre uma nação. Deixa eu te falar uma coisa: a cura das nações será a palavra de Deus se enraizando e gerando transformação sobre um povo. Se não fosse por isso, o Senhor Deus não estaria dizendo na grande comissão: ensine as nações acerca daquilo que eu lhes ordenei. Se não fosse por isso, lá no livro de Atos, no capítulo 8, quando Filipe chega do lado da carruagem aonde estava aquele eunuco, a trocação na conversa não teria sido: ei, você entende o que você está lendo? O eunuco diz: como que eu posso entender se não tem quem traduza para mim? No processo de reerguer os muros, meu irmão, existe uma geração faminta. Elas só não sabem pelo que elas estão famintas, mas a fome delas é a fome pela palavra de vida eterna. A palavra de Deus está dizendo que no princípio era o verbo, esse verbo se fez carne, este verbo era Deus, este verbo estava com Deus. Cristo Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus, e eu e você, assim como Neemias, temos a responsabilidade da declaração da palavra de Deus nos lugares aonde nós estamos. Ei, a nossa região não precisa da nossa opinião, os lugares aonde Deus está nos confiando não precisam da nossa opinião, não precisam da nossa razão. É tempo de nós nos levantarmos e declararmos da palavra viva de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a palavra soberana, as escrituras sagradas, que são a palavra, que contém a palavra, o verbo vivo Jesus. Neemias ele fala: os muros estão levantados, mas não adianta só um monte de pedras. Neemias está dizendo: não adianta apenas um alicerce físico. Traz o livro para cá, traz as escrituras para cá, traz o livro da lei para cá, coloca o livro no centro. Olha o que a palavra está dizendo: ponha o livro no meio. Versículo 4: o escriba então Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Vilquias, Mazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras então abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais elevado. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos, declarando em resposta: amém e amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Meu irmão, Deus está posicionando a sua palavra em meio a uma geração. Deus está posicionando a sua palavra no centro de uma região.
Eu creio que esse novo tempo, ele vem por um derramar de um temor santo da palavra de Deus no coração de uma região e de uma geração. Não adianta apenas levantar os alicerces físicos se a palavra de Deus não estiver sendo estabelecida. Não adianta apenas levantar aquilo que são as estruturas se a palavra de Deus não é a prioridade que está no mais alto lugar, trazendo luz para os lugares que precisam da luz de Deus sendo manifesta naquela hora. Deus está hoje procurando aqueles que estão prontos a serem o estandarte da palavra dele. Deus hoje está procurando aqueles que estão prontos a carregarem a palavra dele pelos lugares onde ele está nos enviando. Existe uma grande obra que Deus está fazendo. Existe um grande projeto que Deus está fazendo. Existe um grande projeto que o Senhor está fazendo em Belém. Existe um grande projeto que o Senhor está fazendo no norte e no nordeste. E Deus está procurando uma geração que está pronta a se levantar como Neemias. Você está pronto para corresponder ao chamado do Senhor? Feche seus olhos aonde você está. Se você pode, tira das tuas mãos agora tudo que vai tirar a tua atenção. Só abra as tuas mãos numa posição de como fosse receber. Você pode ficar sentado, eu quero orar por você agora. Senhor Deus, eu oro agora, Pai, pela Tua glória vindo sobre esse lugar. Pai, nós clamamos, desperta os corações. Assim como o Senhor despertou o coração de um povo, assim como o Senhor despertou o coração do povo de Israel em Esdras, para entregar as suas ofertas na reconstrução do templo, para reconstruir o templo. Assim como o Senhor despertou o coração de um povo, o coração de Neemias, para a infidelidade, Senhor, reconstruir os muros da Tua cidade santa. Eu oro agora que o Senhor possa invadir o nosso coração com santo temor. Senhor, invade o nosso coração agora com a Tua palavra. Levanta, Pai, uma geração convicta da identidade que o Senhor nos deu. Aonde você está agora? Só começa a entregar o teu coração ao Senhor. Com as tuas próprias palavras, se você hoje precisa se arrepender de ter sido omisso à identidade que Deus te deu, começa a pedir: Deus, resgata em mim um coração que te ama. Senhor, resgata em mim um coração que te adora. Resgata em mim um coração que te anseia. Vamos lá, levante a sua voz, vá orando, vá se entregando. Deixa o Senhor te encontrar agora com a sua palavra. Deixa o Senhor te encontrar agora com a sua glória. Deixa o Senhor começar a gerar uma convicção santa no teu coração. Deixa o Senhor renovar a tua mentalidade nesse momento. Deixa o Senhor começar a renovar as tuas convicções. Se você hoje precisa tirar do teu coração as coisas que você entregou, que tiraram o lugar de Deus, entregue agora ao Senhor. Espírito Santo, nós oramos por uma atmosfera da Tua presença manifesta aqui, Senhor. Nós clamamos por uma atmosfera da Tua glória nesse lugar. Oh, nos encontres, Senhor. Mais Espírito Santo de Deus. Ora agora, Senhor, que o Senhor venha cancelar as distrações. Deixa o Senhor quebrar os teus ídolos.
Coloque o teu coração como um sacrifício vivo agora no altar do Senhor. O Senhor está nos preparando para uma grande invasão da sua glória. Sim, Espírito Santo, aumenta a atmosfera da tua glória nesse lugar. Aumenta o teu fogo, nos refina, Senhor, a santidade em nós por meio do teu fogo. Começa a pedir, Espírito Santo, coloca agora o encargo no meu coração. Você que já entregou tudo que você tinha que entregar, começa a pedir agora, Espírito Santo, coloca o encargo no meu coração. Eu vejo até mesmo pessoas agora sentindo dores como dores de parto. Você vai começar a sentir como dores de parto. O Senhor está te impregnando da visão agora. O Senhor está te impregnando agora de convicção. O Senhor está colocando um encargo santo pelo novo tempo daquilo que Ele está fazendo. Nos impregna, Senhor. Existe um encargo sendo gerado sobre esta igreja. Existe um encargo sendo gerado sobre Belém. Existe um encargo sendo gerado sobre o Pará. Existe um encargo sendo gerado sobre a nação brasileira. Como Neemias, comece a se posicionar agora em intercessão. Clame por esse encargo. Se posicione em intercessão. Abra o teu coração. Diante dele se rasgue. Rasgue agora as tuas vestes diante do Senhor. Clame agora, Senhor, me dá o teu coração por essa região. Me dá o teu coração por essa nação. Ei! Ei! Essa é uma noite de comissionamento. O Senhor está dizendo, assim como as palavras de João 3, o vento sopra de onde quer e vai para onde vai. Existem filhos nessa noite sendo levantados, enviados, comissionados, conforme os ventos, indo para onde o Senhor determinar. Clame agora, clame agora. Deixa o Senhor começar a gerar esse encargo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Comece a orar no Espírito. Se você ora no Espírito, deixa o Espírito Santo começar agora a te esticar o teu homem espiritual num nível que você não consegue levar. Vamos lá, ore no Espírito. Existem anjos ministradores passeando no salão nessa noite. Eu vejo mantos sendo entregues, encargos sendo liberados. Espírito Santo, nos toca nessa noite com o peso da tua glória. Eu oro pelo toque da tua presença manifesta, vindo sobre cada pessoa no salão. Nos encontra com a tua glória. Nós não queremos sair desse lugar sem sermos tocados pela tua presença manifesta.
Senhor, nós oramos as palavras do teu filho Moisés. Nós não sairemos, nós não avançaremos, nós não iremos se a tua presença não estiver conosco. Nós não avançaremos no Brasil, no norte, no sul, no leste, no oeste, se a tua presença, se a tua palavra não estiver sobre a nossa nação. Por isso nos toca hoje, Espírito. Oh,